Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 14, versículos de 1 até o 6, que diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: Se alguns de vós têm um filho ou um boi que caiu no poço, não o tire logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então entender esse texto. Eu começo falando o significado aqui, né? Para vocês poderem entender o que seria um hidrópico. Segundo o próprio Google vai nos colocar, é alguém que apresenta um inchaço com acumulação excessiva de algum tipo de fluido, certo? Ou no corpo todo, ou em uma de suas partes. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma doença chamada barriga d'água, né? Então, alguém tem ali muita água na barriga, enfim, mas poderia ser um outro tipo de doença. O que importa é que algum tipo de fluido, até mesmo o próprio pus, né, que é um fluido também, acumulado em alguma parte do corpo. Então, tudo isso aconteceu, né, em um dia de sábado. O problema é, dia de sábado, para um judeu, a exemplo daquilo que acontece lá em Gênesis 1, que Deus, quando cria o mundo, ele repousa no 7º dia. A mesma coisa aconteceu no dia de sábado. Dia de sábado era dia de repouso. Era um dia de todo mundo parar todas as suas atividades de trabalho, de comércio, para colocar Deus em primeiro lugar. Então, em um dia de sábado, Jesus estava comendo na casa de um dos chefes dos fariseus, os fariseus que eram líderes religiosos, que tinham, né, de fato, um apego extremamente à lei, conheciam a lei, mas tinham uma certa rigidez em relação a algumas coisas. Eles estavam observando Jesus. Eu quero logo chamar a atenção para vocês. Cuidado quando na Bíblia fala que eles observavam. Não era observar para dizer, olha, Jesus é bonito. Olha, eu estou admirando ele. Não, não é isso. Geralmente eles estavam observando para ver Jesus errando. Então era uma observação que tinha um quê por trás. Tinha um problema por trás. E aí havia um hidrópico, como eu já expliquei o que é. E aí Jesus toma a palavra e ele fala: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Veja. Dia de sábado é dia de repouso. Jesus está levantando uma indagação. Pode curar-se ele dia de sábado ou não? Só que eles ficam em silêncio. Sabe por quê, gente? Porque eles ficavam pensando, se a gente disser que pode, estamos infringindo o que a gente falou para o povo. Se a gente disser que não pode, por exemplo, então a gente também está indo contra a vida. Então era um grande problema. Eu vou dar um exemplo aqui antes de a gente poder prosseguir. Tem uma série, eu não lembro o nome dela, então para não falar nomes aqui e acabar errando, que eu vi que mostra um caso bem claro aqui. Vou dar um exemplo para vocês. O Império Romano estava lá liderando e chega para o sumo sacerdote, né, que era muito ligado ao Império. Olha, a gente está começando a perceber que o povo está comendo muito peixe. E como eles comem muito peixe, especialmente dia de sábado, está diminuindo os peixes aqui na nossa pesca e está atrapalhando a nossa pescaria. Mais ou menos assim. Aí o sumo sacerdote dizia, deixa que eu vou resolver. Porque eles recebiam propina, a verdade é essa. Aí eles iam para o povo, pegavam um texto bíblico. Aí vamos supor, né? Dizia lá, não pode comer aves, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eles diziam, mas olha, aqui na palavra não fala. Mas dia de sábado a gente não pode comer também peixe, nem sequer pescar. Aí usava toda uma argumentação. Veja, na palavra não tinha isso. Não estava nada disso lá. Mas eles deturpavam a palavra em vista de um interesse próprio. Esse, infelizmente, era o costume dos fariseus, dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes. Então, era o mesmo contexto que estava aqui. É um deturpar da palavra. Eles ficam em silêncio porque sabem que respondendo sim ou não dá problema, como eu já falei. E Jesus toma o homem pela mão, ele toca alguém doente, o que gera um problema, cura esse homem e despede ele. E Jesus olha para aquele povo e faz a seguinte pergunta: Se vocês têm um filho ou um boi que cai no poço, vocês não teriam logo? Mesmo dia de sábado? E aí eles não respondem de novo.
Por quê? Porque eles sabem que eles vão fazer isso. Por quê? O boi é riqueza, né, gente? Um dia eu vou vender aquele boi, então eu não posso deixar o boi morrer ali. Então eles vão lá e tiram. Então, veja, é muita hipocrisia. Eu estou colocando o boi acima de uma pessoa. A mesma coisa o filho, ou seja, quando é alguém importante para você, quando é para o seu bel prazer, você vai lá e dá um jeitinho. Mas e por que você também não acolhe e não cura essa pessoa que está passando por esse problema? Então Jesus está criticando essa constante hipocrisia que é vivida no seio religioso. Amados irmãos e irmãs, nós corremos o risco de estar vivenciando a mesma hipocrisia. Eu vou dar um exemplo muito, mas muito claro. Quando é para evangelizar alguém da minha família, a gente faz tudo. Tudo. Eu dou um jeitinho, ligo para a pessoa que faz escala, porque é alguém da minha família, né? Quando é outra pessoa, eu não tenho empatia. É muito fácil cuidar dos meus, difícil cuidar dos outros. Mas Jesus se coloca no lugar de todos. E essa tem que ser a postura da igreja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. E amados irmãos e irmãs, só fazendo um comentário que eu estou fazendo todos os vídeos essa semana, né? Está em breve aí uma abertura de um curso que estou promovendo de introdução aos evangelhos. E você que tem interesse de participar, já vou te avisar. Essa semana estou fazendo um cadastro daquelas pessoas que têm interesse de participar, tá bom? Então você vai preencher o formulário que está aqui no início da descrição deste vídeo. E aí você vai preencher lá seu nome e um dado para contato. Ainda essa semana eu vou entrar em contato com você para te explicar melhor. Já te aviso, você preenche apenas para que eu possa conversar com você e explicar melhor, mas não é obrigado você querer comprar, tá certo? Aí eu te explico tudo bem direitinho, mas já te adianto, o valor vai ser um valor bem irrisório, menos de R$50. Ou seja, é uma forma de você poder ajudar mesmo a esse trabalho de evangelização. Eu conto com sua participação, conto com sua ajuda, tá certo? Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!